No Microsoft Word 2021 BR, o atalho de teclado que ativa o controle de alterações constantes na guia de revisão é. Aí a gente tem várias opções de atalho. Veja só, a questão ela fala sobre o Word 2021, uma versão recente. A gente já volta nisso aqui. E ela quer o quê? Ela quer um atalho que ativa o controle de alterações. Então, o que você vai fazer no Microsoft Word e com que atalho você vai fazer? Olha, você vai fazer o quê? Você vai controlar, beleza? Você vai controlar suas, beleza? Edições, certo? Controlar suas edições. Então, para isso você vai utilizar o atalho Ctrl Shift S. E tá aí um truquezinho para você lembrar. O C de controle, o S de suas e o E de edições. Ctrl mais Shift mais E. Controlar suas edições, certo? E vamos aproveitar para passar pelos outros atalhos aqui. O F7 também é um atalho importante porque ele inicia a ferramenta de revisão ortográfica e gramatical. Você pode achar isso lá na aba revisão, clicar no botão ou teclar F7. Então, F7 é revisão gráfica e gramatical. Aqui o Ctrl R nas últimas edições, veja só, nas últimas edições, por isso que eu falei 2021, ele refaz. Se a gente tem o Ctrl Z que desfaz, o Ctrl R refaz aquilo que nas edições antigas era o Ctrl Y, nas edições novas agora é o Ctrl R. Você fez alguma coisa, não gostou, deu um Ctrl Z, desfez. Aí você falou, não, era para ter ficado daquela forma mesmo, não devia ter desfeito. Você vai dar um Ctrl R que você refaz. Aí a gente vai ter também aqui o Ctrl Enter. O Ctrl Enter ele insere quebra de página, beleza? Então Ctrl Enter ou Ctrl Return ele vai ser a quebra de página. Então eu vou aproveitar para lembrar mais dois aqui na seção de quebra. Se o Ctrl Enter faz a quebra de página, o Enter faz a quebra de parágrafo, beleza? Então se você dá um Enter ali quando você está digitando um texto, você começa uma linha nova num parágrafo novo. Se você teclar um Shift mais Enter, você vai fazer aquilo que a gente chama de quebra de linha, beleza? Então vamos lá. Ctrl Enter faz a quebra de página, ou seja, para a edição naquele ponto da página e inicia aí uma nova página. Ctrl Enter. Enter, a quebra do parágrafo, ou seja, você está digitando um texto, dá um Enter, começa numa linha nova de um novo parágrafo. E se você quiser só começar numa linha nova, sem pular para um outro parágrafo, você vai teclar Shift Enter e você vai ter uma quebra de linha, beleza? Mas a pergunta era atalho que ativa controle de alterações e a gente já tem a resposta na alternativa D, Ctrl Shift E. Um técnico da Nitrans precisa criar um formulário eletrônico no Microsoft Word 365 para a coleta padronizada de dados de ocorrências de trânsito. Acerca da criação e manipulação de formulários no Microsoft Word, assinale a afirmativa correta. Então, vou ler cada uma das alternativas aqui já analisando. Alternativa A fala o seguinte, afirmativa A fala o seguinte: formulários são criados apenas inserindo linhas em uma tabela e digitando os campos manualmente, sem controle sobre a entrada de dados. Olha, você consegue criar um formulário inserindo linhas em uma tabela, digitando os campos manualmente, digitando os dados manualmente. Isso é possível. Aí segue falando assim, ó, sem controle sobre a entrada de dados. Você pode fazer tudo isso aí que falou, mas formulários são criados apenas assim? Não. Existe uma forma de criar dados que padroniza a coleta de dados e permite um melhor tratamento dos dados coletados. Beleza? Então a alternativa A é falsa. Apesar de ser possível ser feito apenas manualmente, existem formas de controle de dados mais sofisticadas.
A alternativa B fala o seguinte: a guia desenvolvedor fornece controles de conteúdo de formulário, como caixas de texto, listas suspensas e caixas de seleção, que permite criar formulários interativos. Era sobre isso que eu falei na alternativa A. No Microsoft Word, seja o 365 ou se você tiver na versão de software instalado no seu computador, existe uma guia chamada desenvolvedor. Por padrão, ela não fica visível, tá? Ela não fica acessível para você, mas basta habilitá-la e lá você vai achar ferramentas de dados, ferramentas de controles de dados, que você vai conseguir inserir determinados tipos de dados em determinados tipos de espaço, certo? Então você consegue criar formulários interativos e padronizados para preenchimento eletrônico. E como diz a alternativa, oferece controles de conteúdos. Mas que controles são esses? Uma caixa de texto, uma lista suspensa, caixa de seleção, botões, uma opção de colocar data em um determinado padrão a partir de um calendário, beleza? Nós vamos olhar essas opções no Microsoft Word mais tarde. Então a resposta correta é a alternativa B. A C fala: para proteger o formulário e permitir que os usuários preencham apenas os campos definidos, deve usar a função salvar como e escolher como PDF. Ao desenvolver um formulário interativo na guia de desenvolvedor, é possível proteger o documento, proteger o formulário, permitindo que só preencha os campos definidos, mas isso não tem nada a ver com salvar como, nem com escolher o formato de PDF. Lembrando que ao escolher o formato PDF vai ficar mais complicado ainda, porque o PDF não permite edições, certo? Então lá na guia do desenvolvedor, após você criar o seu formulário eletrônico, você vai ter um botão chamado restringir edição. E nesse botão de restringir edição você consegue controlar as restrições e colocar senhas, beleza? Então a alternativa C é falsa. A D fala: a integração com planilhas é realizada copiando e colando dados manualmente de cada formulário preenchido, um por um, para o Microsoft Excel. Essa também é errada, tá? Embora seja possível fazer uma integração manual, ela não é necessária, né? Por quê? Porque é possível exportar dados desses formulários usando métodos automáticos. Beleza? Especialmente quando os controles eles são bem estruturados. Você usou lá alguma interação XML, alguma integração com Excel, aí não há necessidade de copiar e colar um por um. Não acredito que seja necessário entender essas linguagens e toda essa integração a fundo. Não vi a banca cobrar sobre isso. Porém, é necessário saber a existência de todas essas ferramentas que eu vou mostrar aqui, certo? Então a alternativa D também é falsa. E por último, a alternativa E fala: o controle Rich Text é o mais indicado para campos de datas, pois formata automaticamente o texto como, aí está o formato DD, MM, AAA, ou seja, dia com 2 dígitos, separado por barra, com mês com 2 dígitos, separado por barra, e o ano com 4 dígitos. Esse Control Rich ele permite a formatação, mas mais no sentido de cor, de negrito, beleza? E ele não é indicado para datas. Lá na guia desenvolvedora a gente vai ter campos de controle indicados para datas que permitem um controle da formatação, certo? Então F para a alternativa E também. Então, beleza, acerca da criação e manipulação de formulários do Microsoft Word 365, assinale a afirmativa correta. Resposta correta B. A guia de desenvolvedor fornece controles de conteúdo de formulário, como caixas de texto, listas suspensas e caixas de seleção, que permite criar formulários interativos. Resposta correta, alternativa B. Vamos dar uma olhada nisso no Microsoft Word. Então você está vendo aí na sua tela o Microsoft Word, página inicial, do jeito que ele começa, né? E eu já comecei um formulário manualmente. Temos aí papelaria ciência exata, um formulário de compras, tem uma data e os itens. Aí
tem uma tabelinha ali que você consegue colocar o produto e a quantidade, certo? Algo bem simples mesmo, que isso aqui não vai servir para você aplicar, não é um vídeo direcionado para você aplicar um formulário interativo no seu trabalho. É só para você ter uma noção das ferramentas que existem para você acertar na prova. Se o escopo do vídeo fosse outro, seria mais aprofundado, beleza? Então vamos seguir. Primeira coisa, para a gente colocar controles de conteúdo nesse formulário, onde nós vamos inserir dados, a gente tem que ir na guia do desenvolvedor. E a guia desenvolvedor, ela não está entre as guias padrão do Microsoft Word. Então a gente precisa habilitá-la. Como é que eu vou fazer para habilitá-la? Você vem aqui na guia arquivo, beleza? Abriu a guia arquivo. Lá embaixo no canto inferior esquerdo tem opções. Você clica em opções e aqui, ó, no meio, mais ou menos no meio da lista, mais para o final da lista, tem personalizar faixa de opções. Você clica em personalizar faixa de opções e nesse campo onde tem personalizar faixa de opções, já está selecionado por padrão guias principais. E dentre as guias principais, aqui embaixo tem a guia desenvolvedor que você está vendo, ela não está marcada. Então você vai marcar a guia desenvolvedor, tá? Com todos os seus grupos aí, beleza? Só marca a guia desenvolvedor e dá um OK. E você vê que ela apareceu aqui em cima, certo? Uma vez que você já está com a sua guia desenvolvedor habilitada, existe nela esse grupo chamado controles. E aqui em controles a gente tem uma série de informações, de botões que vão permitir inserir esses campos de controle no seu formulário. Temos aqui, por exemplo, o inserir controle de conteúdo de texto lá, beleza? Controle de conteúdo de texto sem formatação, controle de conteúdo de imagens, bloco de construção, várias opções. Aqui nós temos ferramentas herdadas que vai inserir controle de formulário, beleza? Ao clicar para baixo, eu tenho uma série de formulários herdados e os controles ActiveX, beleza? Dentre essas opções aqui, perceba que eu tenho controle de conteúdo de caixa de seleção. Então eu posso colocar ali opções para selecionar ou não com a caixinha que você clica dentro, igual você está vendo na sua tela. Temos aqui controle de conteúdo de caixa de combinação, lista suspensa. E como lista suspensa, ó, controle de conteúdo de lista suspensa, controle de conteúdo de seção de repetição. E aqui a gente tem, por exemplo, o controle de conteúdo de selecionador de data, né? E você percebe que aqui a gente tem um campo chamado data, beleza? Então, meu cursor está no lugar que eu gostaria de inserir esse controle de dados e eu simplesmente clico aqui e tem essa caixa, certo? Então, clique ou toque aqui para inserir uma data, certo? E aí, ao clicar na setinha para baixo, tem o calendário, eu posso escolher a data de hoje, 30/10/2025 e tá aí a data, beleza? Só que não para por aí, eu posso simplesmente, com a caixa de data selecionada, vir aqui em propriedades e, dentre várias opções, eu posso escolher o formato de data. Por exemplo, eu acho que fica melhor 30 com outubro escrito por extenso de 2025. E aí, tá aí a opção. Então, qualquer data que eu escolher vai vir nesse formato, beleza? Vou deixar a data aqui de hoje. Aqui em produtos eu poderia colocar, por exemplo, uma lista suspensa. E aí, para eu colocar essa lista suspensa, eu novamente venho aqui no grupo controles, né? Deixo aqui onde eu quero colocar, escolho controle de lista suspensa, tá? Aí você já vê que ela tem o formato de lista suspensa, mas não tem nenhum item. Eu venho aqui em propriedades. Aqui existe uma série de opções de formatação, de cor, de título, de marca, como você vai mostrar, mas aqui eu vou ser bem sucinto, beleza? E aqui embaixo a gente tem a opção de adicionar itens, então eu vou colocar aqui itens que a papelaria compra, tais como lápis, eu coloco lápis do OK, borracha, caneta e papel. Bom, tá bom. Cumpre nossa função didática. Dou OK e aqui agora eu não preciso mais digitar. Eu posso escolher cada um dos itens que eu incluí na caixa, beleza? Posso pegar essa caixa e colocar aqui para baixo, formando, né, um
formulário em que eu não preciso digitar nada. Basta eu ir escolhendo os itens e ele vai sendo formado de maneira padronizada e controlada. Posso vir aqui na quantidade e também colocar uma caixa que vai estar ligada a números, certo? Esse aqui foi só um exemplo. Depois de tudo editado, aqui em cima, em proteger, eu tenho a opção de restringir edição, que vai restringir aonde as pessoas vão poder editar, formatar o documento. Por exemplo, se eu for enviar para outras pessoas preencherem, eu vou colocar que elas, vou permitir que elas preencham só aonde tem as caixas de dados, certo? Então eu posso restringir e vem opções como restrições de formatação, restrições de edição, aplicar sem, entre outras, beleza? Então isso foi, como eu disse, o objetivo é você conhecer a ferramenta. Nós ativamos lá a guia desenvolvedor, viemos aqui em controle, demos uma olhada nas ferramentas, né, nos tipos de controle que a gente tem, do tipo de controle de dados que a gente tem, para que você entenda como é possível criar formulários interativos.